Há muitos e muitos anos atrás, especificamente em mais um Natal qualquer no meio dos anos 80, John Bennett, uma criança meio introvertida que sempre teve dificuldades para fazer novos amigos, é presenteado pelos seus pais com um ursinho de pelúcia, começando assim a chamá-lo carinhosamente de Ted. E as coisas iam bem, porém, entretanto, todavia, John com o passar do tempo se apega tanto ao bicho que deseja para um estrela cadente que seu ursinho Ted ganhe vida e interaja com ele de verdade. E por algum tipo de milagre, isso realmente acontece. Parece a sinopse de um filme de terror? Talvez, mas calma que esse filme passa bem longe disso. O Ted então começa a falar, a andar, a brincar e tudo mais. Com isso ele também acaba se tornando uma celebridade, indo em diversos programas de TV, virando matéria em diversos jornais e enfim. O que importa mesmo é que apesar da fama, Ted nunca abandona o John. Os dois crescem como grandes amigos, quer dizer, o Ted não cresce, perdão, força do hábito. Fato é que 30 anos se passam, o Ted vira uma subcelebridade que ninguém mais liga. E como assim, pessoal? É a porra de um urso de pelúcia falante, no mínimo estudado esse bicho tinha que ser. E o John se torna um adulto meio imaturo que não quer saber de nada que não seja zoar e puxar fumo com seu melhor amigo ursinho o dia inteiro. E no mais, o John também tem um namoro de 4 anos com a Laurie, a personagem da Mila Kunis, que se pra você tem cara conhecida é porque viste esse filme ou Cisne Negro. A cagada é que agora que cresceu, John tem que resolver problemas de adulto, amadurecer como pessoa. Uma hora ou outra, John terá que escolher entre seu melhor amigo ursinho ou dar continuidade ao seu relacionamento. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. E a tudo isso, nossos heróis também terão de lidar com outras grandes e horripilantes aventuras que todo homem que possui um ursinho de pelúcia como melhor amigo tem que passar. E então é por isso que hoje nesse canal, Ted 1 e 2. A história vai pra frente mesmo quando o John e a Laurie completam 4 anos de namoro e o John, romântico do jeito que é, já pensa em levar a mina em um restaurante. A Laurie se vê um pouco incomodada com o namoro e com o jeito de ser do John, até porque o cara é muito imaturo, mesmo já tendo 35 anos nas costas, não consegue ouvir o barulho de um trovãozinho sem ficar com medo e tem um ursinho de pelúcia como melhor amigo. Acho que eu podia ter só citado o último ponto para resumir o problema desse relacionamento, enfim. Amigos de trovão pra sempre, Com né? certeza. Quando ouvir a trovoada, não fique apavorado. Agarra o seu amigo, diz as palavras mágicas. Vai a merda, trovão, olha aqui meu bilauzão. Não pode me pegar porque é só um pum de Deus. No trabalho, a Laurie desabafa com suas colegas sobre os problemas do seu namoro e no final da conversa, todas juntas concluem que tudo é culpa do Ted. Tudo culpa da amizade do John com o Ted. E o que já estava ruim começa a piorar quando finalmente o encontro dos dois chega e a Laurie solta os cachorros sobre tudo que vem acontecendo para o John, pedindo assim pro cara ser mais maduro e exige que o Ted seja expulso da casa do John. Tá pedindo demais já, moça. Jogou aonde? Chupou laranja comigo? O John pede para que eles discutam isso mais tarde e a Laurie aceita, mas a situação fica insustentável mesmo quando o casal chega em casa e pega o Ted nessa situação. Laurie, vocês voltaram cedo? Mas o que é isso? A gente tava vendo Cada Um Tem a Gêmea que Merece. O Adam Sandler faz um cara e a própria irmã. É um horror mesmo, é inassistível. Boa sorte pra você. Olha isso, cara. Essa Jill, o Adam Sandler tá conseguindo fazer essa pessoa ser desnecessariamente longa em todas as cenas do filme. A partir daí não teve jeito, e o John, mesmo que contra a sua vontade, expulsa o Ted de sua casa. E assim, Ted se vê obrigado a se virar sozinho a partir de agora. Triste, porém necessário. O Ted, por incrível que pareça, aceita tudo numa boa, até porque os dois vão continuar sendo muito amigos independente de qualquer coisa. E para agradar o John, ele até tenta arrumar um emprego em um mercadinho qualquer da cidade. Fato é que o Ted finalmente parte para a sua primeira entrevista a trabalho e lá somos presenteados com esse diálogo. Então, você acha que dá conta? Sabe do que eu dou conta? Da gostosinha da sua mulher. Ninguém nunca falou comigo desse jeito. É porque tá todo mundo com a boca ocupada nela. Tá contratado. Que droga. Top 10 melhores diálogos do gênero comédia da história do cine, enfim. Então, você acha que dá conta? Sabe do que eu dou conta? Da gostosinha da sua mulher. Ninguém nunca falou comigo desse jeito.
É porque tá todo mundo com a boca ocupada nela. Mesmo com esse papo torto, o Ted é contratado e agora pode ser considerado oficialmente um CLT padrão. Não tá fácil nem pros ursinhos de pelúcia. Por outro lado, o namoro do John e da Laurie volta para os eixos, os dois voltam a se entender como antes e enfim, a vida é um morango tudo lindo. Já o Ted consegue um apartamento meio merda com o salário que ganhou trabalhando no mercado e nas horas vagas continua falando besteira e fumando muito com o John. O que importa mesmo é que no trabalho, o Ted conhece Tammy Lynn, uma outra funcionária do mercado que é muito bonita e que o Ted maceta várias vezes, inclusive nos horários de trabalho. Então por isso o Ted é demitido? Que nada! Para a sorte do nosso ursinho, o dono do mercadinho consegue ser mais perturbado que o próprio Ted. Você teve uma relação sexual com uma colega em cima dos produtos que nós vendemos para o público? Semana passada meti uma mandioquinha nela. E depois eu vendi para uma família com 4 criancinhas. Vou promover você. Você é meio perturbado, né não? Por hora isso não importa, porque em determinado momento os casais marcam um encontro todos juntos e a Laurie se desentende com a Tammy Lynn, o que faz com que o clima fique tenso, mas o Ted logo acalma as coisas e vai embora do jantar junto com a Tammy. Depois dessa briga, a Laurie se desentende de novo com o John, porque apesar de já ter tirado o Ted de sua casa, ele ainda continua chapando com o urso o tempo todo. Ademais, ainda é o mesmo cara imaturo de sempre. Fazer o que se a adolescência de um homem dura pela vida inteira dele? A puberdade é foda, né, John? Ele então pede mais uma chance, é o último romântico do mundo mesmo, e todo esse amor é posto à prova quando o Ted liga pro John e fala: John, pula aqui, cara, eu tô fazendo uma festinha no meu apartamento e o Sam Jones brotou aqui do nada. Curiosidade foda, fim da curiosidade foda, para você que não conhece, Sam Jones é o ator que protagonizou o filme Flash Gordon, uma produção meio trash dos anos 80 que esse filme faz questão de referenciar. O John primeiramente nega o convite do Ted porque a festa dele está acontecendo ao mesmo tempo de uma outra festa da empresa em que a Laurie trabalha, e o John foi obrigado a ir junto com ela, mas depois do Ted insistir um pouquinho, o John decide abandonar a festa do trabalho da Laurie e parte para conhecer seu ídolo de infância. Na festa do Ted acontecem várias coisas legais, como o John e Ted usando umas paradas ilícitas com o ídolo, rola uma puta briga generalizada porque o Sam Jones, completamente chapado, destrói a parede desse japaí que era vizinho do Ted, o John descobre que seu colega de trabalho machão na real é gay e tem um namorado interpretado por nada mais, nada menos, nada mais que Ryan Reynolds, e enfim, foi a melhor noite da vida desses caras, rolou de tudo nessa festa. Depois de muitas horas de muita bebedeira e drogas, o John lembra do seu compromisso com a Laurie e sai correndo da festa do Ted, mas já era tarde demais, porque a Laurie pega o John no flagra, termina o namoro sem pensar duas vezes e para piorar as coisas, o John coloca a culpa de tudo que vem acontecendo no Ted e a amizade dos dois infelizmente termina. O cara conseguiu perder de uma vez só o melhor amigo e a namorada. Que como? Sinto muito. Tem que ficar sozinho, Ted. Eu não... Não. John, peraí. Escuta. Os dias se passam e a Laurie aceita um encontro romântico com o Rex, o chefe da empresa em que a Laurie trabalha, que já cantava a moça há muito tempo, mas só agora teve a chance de chamá-la pra sair. Por outro lado, o Ted de alguma forma fica sabendo desse encontro e tenta avisar o John, que primeiramente acha que o Ted está mentindo, e com isso os dois se desentendem mais ainda. Diz isso mais uma vez. Uma droga de urso mordido na pilha! Depois de caírem na porrada, um cara forte da porra sofrendo pra bater no urso mais suave, os dois finalmente se desculpam por tudo e o Ted convence o John a tentar resolver as coisas com a Laurie, que a essa altura do campeonato já tá curtindo seu encontro de merda com o Rex, que não dá em muita coisa romanticamente falando porque esse chefe dela é um completo babaca, enfim. O Ted então decide chamar a Laurie pra uma conversa, assumindo toda a culpa por tudo que vem acontecendo. Ele promete sumir da vida do John caso os dois voltem a ser um casal, e a Laurie aceita o acordo e sem tempo para mais, porque depois de todo esse papo com a Laurie, o Ted é sequestrado. E quem sequestrou o Ted foi o Donnie, um carinha meio pirado das ideias, que quando criança também sentiu vontade de ter um ursinho falante, mas obviamente não conseguiu. E o cara é tão maníaco que guardou isso até a sua fase adulta, prometendo a si mesmo que daria um Ted de presente ao seu filho, independente de qualquer coisa. Que vilão foda. Depois de ter tido simplesmente a orelha arrancada pelo filho do Donnie, o Ted dá um jeito de ligar para o John, que junto com a Laurie partem para salvar o Ted, e aqui sim temos o super resgate final. Quero ver se você
Você conhece mesmo as ruas? Essa não. No fim dessa confusão toda, o Donnie e seu filho acabam fugindo, mas antes dão um jeito de rasgar o Ted no meio, que infelizmente morre. Adeus, Ted, sempre me lembrarei de você por ter sido um ursinho de pelúcia que ganhou vida, mas não tomou os mesmos rumos da maioria dos brinquedos que ganham vida nos filmes. Esse urso sim tem meu respeito. Você tá de sacanagem comigo? O John e a Laurie até tentam remendar o bicho, mas não teve jeito. O Ted realmente se foi e aparentemente não há nada que possa ser feito para impedir isso. Os dois então ficam muito tristes e, como última cartada, a Laurie decide pedir novamente para que a estrela cadente dê vida ao Ted. Se deu certo uma vez, por que não tentar de novo? E sim, dá certo, o Ted ressuscita. Ted? Eu tô vivo, Johnny. Ah, meu Deus! Eu tô vivo. Seu desejo se realizou. Mas você vai cuidar de mim o resto da vida, não vai? Ah, eu tô zoando. Eu achei que ia ser engraçado bancar o retardado. Ah, mas que filho da mãe! No final, tudo fica bem e volta ao normal. A Laurie e o John finalmente se casam, o Ted e a Tammy Lynn mantêm o namoro, inclusive também se casam na sequência desse filme, mas para isso falta. O Donnie é preso por sequestrar o Ted e logo é solto por verem que acusar alguém de sequestrar um ursinho. Não faz sentido algum. E enfim, Ted, o filme foi um completo sucesso de bilheteria, custando aproximadamente 65 milhões de dólares e arrecadando quase 550 milhões. Fez dinheiro para um caralho. O filme também teve boas avaliações de público e crítica especializada, na medida do possível, é claro, e é óbvio que esse sucesso todo resultaria em uma sequência que comentaremos mais agora. Mas antes, comigo, o primeiro filme tem um 6. Seguimos. Aqui continuamos com a história do Ted e do John, que após alguns meses dos eventos do primeiro filme, se encontram na seguinte situação. O Ted tá feliz da vida porque finalmente se casou com a Tammy Lynn e agora os dois podem viver o tão esperado felizes para sempre juntos. E sim, o padre dessa cerimônia foi o Sam Jones. Não sei o que é mais estranho, ver um ursinho de pelúcia se casando com uma humana ou saber que quem os casou foi um ator trash esquecido dos anos 80. Simplesmente bizarro, mas ainda assim muito engraçado. Por outro lado, o John anda se sentindo meio deprimido com sua vida ultimamente porque seu casamento com a Laurie acabou não dando certo e com isso os dois acabaram se divorciando. Sim, todo aquele trabalho do primeiro filme para que os dois ficassem juntos foi à toa. O cara literalmente quase perdeu o melhor amigo pra nada. Um ano se passa e o relacionamento do Ted com a Tammy Lynn vai de mal a pior, porque o Ted é um completo drogado que gasta todo o seu dinheiro com droga e bebida e a Tammy anda gastando muito com roupas, o que Ted julga ser desnecessário e por tudo isso os dois andam se desentendendo muito. Já o John tenta ajudar / consolar o amigo, mas nem ele mesmo consegue se ajudar, até porque desde que terminou com a Laurie, o John desenvolveu um trauma para relacionamentos e mal consegue chegar em uma mina direito desde então. Voltando ao Ted, as coisas no trabalho também não estão lá aquelas coisas, porque ele é um caixa e lidar com clientes é foda, principalmente quando esses clientes são interpretados pelo Liam Neeson, que fez uma participação especial aqui, interpretando esse cliente maluco do mercado em que o Ted trabalha. E spoiler, não é a única participação especial desse filme. As coisas seguem e o Ted acaba desabafando com uma colega de trabalho sobre seus problemas no casamento com a Tammy Lee e ela o aconselha dizendo: ah, Ted, se o seu casamento tá ruim, faz neném que eu garanto que isso salva qualquer casamento por pior que seja o problema. O Ted então pensa um pouco a respeito, diz para a Tammy que aceitaria a ideia e ela aceita também. Sim, o ursinho vai se tornar papai. Nem acredito que eu tô narrando isso, aqui os roteiristas abraçaram bem mais o absurdo em comparação com o filme anterior que já era absurdo. Mas que se foda, é cedo pra dizer, mas eu acho esse segundo filme tão engraçado quanto o primeiro e no final é isso que importa. Mas ainda temos um problema, porque nosso querido Ted ainda terá que arrumar um doador de esperma, e isso aparentemente será muito trabalhoso, ou você realmente achou que um ursinho de pelúcia iria conseguir fazer um filho sozinho? O Ted e o John então partem atrás de um doador, mas antes, como esquecer da cena em que o Ted fica indignado com o fato do John possuir arquivos duvidosos no seu computador. Que porra é essa? Calma aí. Só tem pornografia. Eu ia fazer uma limpeza e ia apagar tudo. Tu é muito pervertido, só tem coisa pesada aqui. Tu é muito pervertido mesmo. Olha isso aqui, mulher com tromba.
Meu Deus do céu, eu tenho uma doença, eu tenho que me tratar. Não, você tem que voltar pra pista e pegar uma mulherzinha, senão vai acabar queimando arroz. A primeira pessoa em que o Ted pensa para ser doador é o Sam Jones, mas não vai rolar porque o Sam usou muitas drogas nos anos 80 e isso afetou seu sistema reprodutivo. Os dois então pensam em outra pessoa tão foda quanto o Sam que possa doar, e agora o plano é roubar, sim, roubar, não pedir, o esperma do Tom Brady, um jogador de futebol americano que é bem famoso nos Estados Unidos. Outra participação especial no filme. E lógico, também dá errado. Puta que pariu, os caras realmente acharam que conseguiriam roubar o esperma de alguém tão famoso quanto Tom Brady tão fácil assim. É tão absurdo que chega a ser engraçado. Depois dessa sequência de fracassos, o John chega no Ted e fala: poxa cara, eu sou seu melhor amigo há mais de 30 anos, se tu pedisse, eu aceitaria ajudar numa boa. Gozava e já era. O Ted então diz que o John foi a primeira pessoa que ele pensou, mas não pediu para que ele doasse porque achava que o John não iria aceitar. Mas o Ted estava errado. Vocês fariam esse acordo? Aceitariam que seu melhor amigo doasse esperma para que sua esposa ficasse grávida caso você fosse infértil? Enfim, comente. O John então vai até uma clínica de fertilização e lá, ele e o Ted passam por diversas cenas que eu não sei se posso narrar no YouTube. Mas enfim, o que importa mesmo é que agora o Ted tem o esperma que precisava, mas ainda temos um problema, porque a Tammy Lynn não é mais considerada fértil por seu abuso de drogas no passado. Parece que todo personagem desse filme tem algum tipo de problema com isso. Mesmo assim, o casal não desanima e parte para o plano B, adotar um pirralho em um orfanato, mas isso também dá errado, porque aqui sim, finalmente descobrimos a real problemática desse filme, porque pro Estado, o Ted é considerado um objeto pessoal, ou seja, por lei o nosso protagonista não pode adotar e nem sequer possui os direitos de um ser humano comum, mesmo que se comporte e sinta as mesmas coisas que nós, humanos. Tremenda de uma injustiça. Nem eu acredito. Objeto. Me chamaram de objeto. Tudo que já estava ruim começa a piorar porque essa tentativa de adoção do Ted alarmou o governo de vez para sua causa, defendendo a ideia de que o Ted é só um ursinho de pelúcia barra objeto qualquer que não deve possuir nenhum tipo de direito civil. Então com isso o Ted perde seu emprego, seu cartão é cancelado, seu casamento com a Tammy Lynn deixa de ser reconhecido perante a lei e enfim, daqui pra frente é só pra trás na vida do nosso ursinho. Os nossos heróis obviamente discordam do Estado e ficam putos com toda essa merda, até porque apesar de não ser de carne e osso, o Ted deve sim ter os mesmos direitos que um humano comum tem. O John então, depois de pensar um pouco, tem uma ideia e diz para o Ted: vamos meter o processo e foda-se, com um bom advogado a gente consegue te tirar desse buraco. Alguém aí tem um contato do Saul Goodman pra ajudar esses manos? Os dois então recorrem ao melhor advogado da cidade, que se recusa a ajudar por achar a causa perdida barra muito difícil, mas para não deixar os caras na mão, ele dá o caso para sua sobrinha que acabou de se tornar uma advogada, é literalmente o primeiro caso dela na profissão. John e Ted primeiramente negam, mas ao verem que a advogada também é maconheira, eles aceitam. E o nome dessa advogada? Samantha Jackson, personagem interpretada pela Amanda Seyfried, que se para você tem cara conhecida é porque viste Meninas Malvadas, e spoiler, ela será o futuro interesse amoroso do John. O cara tá no pique do Ney, só nas verificadas, sabe muito John. Os três então fumam pra caramba juntos, se divertem muito juntos, estudam maneiras para que o Ted se livre de todo esse problema e enfim, sem tempo para mais, porque lembra do Donnie, o maníaco do primeiro filme que quase deu fim na vida do Ted? Agora ele trabalha como faxineiro em uma empresa mundialmente famosa de brinquedos e em determinado momento o Donnie chega no seu chefe rico e influente e fala: então chefe, você viu as notícias sobre o ursinho Ted? E se a gente utilizar de nossa influência para fazê-lo perder o processo? Assim iremos poder comprá-lo como um objeto comum e lucraríamos bilhões, grande ganho. O chefe então decide acatar a ideia do Donnie e as coisas para o nosso ursinho realmente não estão fáceis. Por hora isso não importa, porque o dia do julgamento finalmente chega. E para o azar dos nossos heróis, o advogado que está defendendo a causa do governo é Chief Wild, um cara que aqui é muito conceituado na profissão de advogado e nunca perdeu um caso na carreira. O julgamento segue enquanto a Samantha defende a ideia de que Ted deve ter direitos por sentir tudo que um humano comum sente. O Estado defende que o Ted é um objeto e objetos não devem ter nenhum tipo de direito. Gente matando, traficando e o Estado preocupado com o direito dos ursos. Ted fica tão bolado que até perde a pose e se descontrola completamente no meio de toda essa confusão. Saber, isso é palhaçada. O tribunal tá me dizendo que eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. E é assim que vocês têm tratado as bichinhas. Ted. E eu, foi mal, homossexuais. É exatamente o que estão fazendo com os homossexuais e tá errado. Pode parar, falou? Eu tô lutando por mim e
pelos homossexuais. Merecemos respeito. Ted, cala a boca. Tá. Em paralelo, o caso toma repercussão mundial, até porque não é todo dia que a gente tem chance de ver uma briga entre um ursinho de pelúcia contra o governo por direitos civis. Uns defendem as ideias do governo, outros apoiam o Ted. O que importa mesmo é que no final, quem ganha a porra do julgamento é o governo, e agora o Ted é oficialmente um objeto. Agora que o processo foi perdido, o Donnie finalmente pode colocar seu plano de sequestrar o Ted em prática sem que ninguém o impeça. E a tudo isso, óbvio, os nossos protagonistas ficam muito tristes com toda essa situação de merda do Ted. Os nossos queridos então pensam um pouco e decidem tentar de novo, mas dessa vez tentaram contratar Patrick Meighan, simplesmente o melhor advogado da América, segundo esse filme. Sim, vão apelar mesmo, com esperança de que ele aceite o caso, já que o caso gerou muita repercussão. A Samantha então liga pro cara, que aceita negociar. A gangue então parte nessa incrível jornada até a casa desse novo advogado, mas antes vão a um show de humor. Primeiro, precisamos de um fato histórico. Quem sugere um fato? 11 de setembro. Tá bom. Pode ser outra coisa. Vamos começar com uma pessoa. Robin Williams. Tudo bem, tá bom. Na boa, gente. É sério. Vocês são uns monstros, hein? Qual é? A gente tá dando as ferramentas, parceiro. Se vira e faz comédia. Fazem várias e várias outras coisas como se nada, e no caminho até a residência do advogado temos várias cenas legais, como toda a gangue zoando com esse cara vacilão e se arrependendo de tudo ao descobrir que o mano era cego. Também temos cenas onde nossos heróis ficam emocionados ao encontrarem uma plantação gigante de maconha, tá aí o sonho de todo nóia. E por último, mas não menos importante, também temos a cena em que o John finalmente toma a atitude e beija a Samantha. Muitas felicitações ao casal. O que importa mesmo é que eles finalmente chegam para conversar com o Patrick, que é interpretado pelo grande e me ponho de pé Morgan Freeman. Sim, o homem. Mais uma participação especial foda nesse filme. O Patrick então diz que após ter analisado o caso, viu que a causa realmente não tem jeito, o que irrita os nossos protagonistas que saem vazados dali. O Ted então fica puto, acho que não vi ele feliz nesse filme, e por algum motivo o nosso ursinho vai parar na Comic Con. E adivinha quem o Ted encontra lá? O Donnie, que espionou o Ted o caminho inteiro e agora parte pra cima do urso para concluir seu plano. O Ted foge, rola mó confusão, mas no final, o John chega para salvar o Ted e mete um soco muito bem dado na cara do Donnie como vingança. Trama extremamente desnecessária, apesar de não ser necessariamente ruim. Só tô reclamando que são muitas tramas pra pouco filme. O John, o Ted e a Samantha então param um pouco para respirar, refletem um pouco sobre suas respectivas vidas e após um discurso bonitinho do Ted, aceitam os fatos de merda que estão acontecendo recentemente, saindo todos sorridentes dali. Poderíamos terminar o filme aqui? Sim, mas as coisas seguem, e o Donnie, louco por vingança, atira essa espécie de disco voador que estava como decoração na Comic Con nas costas do John. O Donnie então é preso e o John quase morre, mas não morre, porque isso aqui ainda é um filme de comédia. Adeus, John. Eu te enganei, era pegadinha! Ele é zumbi! É zumbi! É um zumbi! Mata ele! Mata! É zumbi! Eu te enganei, era pegadinha! Que sacanagem! O que importa mesmo é que o Morgan Freeman pensa melhor sobre o caso do Ted e finalmente aceita defender a causa nos tribunais, e com o Freeman, um novo julgamento é marcado e agora sim, Ted finalmente consegue ganhar o processo. Então no final, o Ted finalmente recupera seus direitos civis como cidadão estadunidense, se casa de novo com a Tammy Lynn e realmente adota um filho com ela. Os nossos heróis finalmente conseguem ter paz com seus respectivos pares românticos então, e enfim, a vida é um morango tudo lindo. Ted 2 não conseguiu ter o mesmo sucesso do primeiro filme em questão de bilheteria, mas ainda assim fizeram uma puta grana. Pra quem não sabe, existe até uma série desse ursinho doido aí. Para mim, Ted 2, apesar de ser bem mais viajado que o primeiro filme, ainda consegue divertir e tem muitos momentos verdadeiramente bons, momentos realmente engraçados, e comigo ele também tem um 6. Até a próxima! Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?